Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, a palavra de Deus ela diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus te disse, não comerás de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Olha só que palavra magnífica que Deus nos ensina nesse dia. A palavra de Deus chega a dizer que a mulher ela estava num paraíso. Ela estava num lugar onde Deus tinha plantado para a humanidade viver. E de repente o diabo ele entra na serpente, uma cobra, e começa a dialogar com a mulher. Não é assim que Deus te disse? A palavra fala que o diabo falou para ela: não comereis de todas as árvores do jardim. A primeira estratégia que o inimigo muitas vezes ele tenta colocar em nossas vidas é para nós duvidarmos da grandeza e da bondade do nosso Deus. Deus ele tinha falado para a mulher e para o homem: olha, vocês todos podem comer de todas as árvores que estão no jardim. É como se Deus estivesse falando para eles assim: olha, certamente tudo aquilo que eu plantei para vocês, esse paraíso maravilhoso que vocês estão vivendo, vocês podem comer de todas as árvores. A única ordenança é: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vocês irão morrer. E aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Muitas vezes o inimigo ele tenta distorcer essa verdade em nossos corações. Muitas vezes ele tenta desconstruir a bondade do nosso Deus, de tudo aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Nosso Deus nos ama tanto que é como se fosse uma comparação de um pai ou de uma mãe que prepara todo um ambiente para receber um bebê recém-nascido, e aí ele recebe aquele bebê naquele quarto aconchegante. Por quê? Porque ama aquele bebê de verdade. Deus tinha plantado aquele jardim de uma maneira maravilhosa, aquele paraíso é algo glorioso, e recebeu o homem e a mulher e colocou naquilo que ele tinha de melhor, mas o diabo tentou distorcer essa verdade no coração deles. E muitas vezes é isso que acontece conosco também. Deus ele nos dá tantas coisas, Ele nos deu a salvação, Ele nos mostrou o caminho da salvação, Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Hoje em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Estamos assentados nas regiões celestiais, fomos salvos da condenação eterna do inferno. Ele nos ama. A palavra fala que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E de todas as verdades e glórias e bênçãos e dádivas que Deus nos deu, muitas vezes o inimigo ainda tenta colocar em nosso coração, dizendo que Deus ainda não é tão bom assim, porque Ele te proibiu de você pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a pessoa pensa assim: mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o que seria? Muitas vezes a pessoa fala assim: olha, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu tenho uma família abençoada, porque eu tenho uma igreja abençoada, porque eu tenho amigos abençoados. Mas aí o inimigo vai lá e coloca no coração dela: olha, mas você ainda não casou. As meninas da tua idade, todas elas estão casadas e você ainda não casou. E aí realmente poxa vida, as pessoas já na minha idade já se casaram. E aí tenta colocar desconfiança no seu coração. Ou se não, ao contrário, muitas vezes você é uma pessoa casada, uma pessoa que você tem filhos, mas aí de repente ele tenta colocar uma dúvida no teu coração, dizendo: olha, mas na tua igreja as pessoas não reconhecem o teu ministério de louvor, ou o ministério da palavra, ou que você tem um talento, um dom a ser desenvolvido. Eu não sei qual que é o que o inimigo tem colocado em teu coração para tentar você desconfiar da bondade do nosso Deus, mas a palavra que Deus está falando para você é: eu sou bom para você. Eu te amo, eu quero o teu melhor, eu quero desfrutar uma comunhão permanente contigo. A palavra fala que ele colocou dúvida no coração daquela mulher, e a mulher ainda continuou dialogando com o diabo. Com o diabo vem, meu irmão, com essas palavras de dúvidas, a gente não pode dar vazão. Nós temos que repreender ele em nossa mente quando vier aquela seta dizendo que Deus não é tão bom assim, porque se ele fosse bom, ele nos permitiria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se Deus estivesse falando assim: olha, se eu não permitir, é porque é o melhor para a sua vida. Se eu não permitir você entrar por esse caminho de destruição, é porque eu tenho o melhor para você. E eu tenho o manual, eu tenho tudo aquilo que você precisa para viver. Apenas esteja satisfeito em mim.
Então começa na mente a nossa batalha. Em Gênesis 3:2 a palavra fala assim: a mulher então respondeu: do fruto das árvores nós comeremos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, nem nele tocareis, porque no dia em que tocar certamente morrereis. Quer dizer, a mulher ainda acrescentou, ela distorceu a palavra que Deus falou. Deus falou assim, ó, não comereis. A mulher falou, não comereis, nem nele tocareis. Muitas vezes nós acrescentamos a palavra porque nós damos vazão ao inimigo, aquilo que ele está falando em nossa mente. Mas nesse dia, repreenda qualquer tipo de seta, porque Deus é aquele que tem apenas algo bom para nos dar. E muitas vezes ele permite com que a gente passe prova, mas porque essa prova nos aperfeiçoa o nosso caráter. E terceiro, ela fala assim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis deles, nem neles tocareis, porque no dia em que dele tocar, certamente morrereis. Ou seja, muitas vezes o inimigo vai tentar desconfiar ou colocar em teu coração desconfiança pela palavra, assim como ele fez com Jesus. Mas assim como Jesus, ele se levantou e falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou, está escrito, vai-te Satanás, por quê? Porque adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. O diabo tenta distorcer a palavra, mas a verdade da palavra tem que estar com convicção em teu coração para você se tornar um cristão abençoado e vencedor. Receba esta palavra em teu espírito e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família no nome do Senhor Jesus.